que hoje está sendo feito em parceria com o Sindicato dos Bancários e a Rede Brasil Atual. Qual do... Pode começar e me dar um sinal aqui. Bom, vou ter que repetir tudo que eu falei. Elis, quem vai me dar o sinal? Quem vai me dar o sinal? Tem uma vinheta. Nós temos um programa semanal de debate. Chama o Momento Bancário. E não está pegando? Não, tá. É que tem uma vinheta de abertura que eles estão colocando. E daí eu preciso... Boa noite a todos, bem-vindo ao Sindicato dos Bancários. Eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós vamos iniciar aqui o Momento Bancário em Debate, que é um programa semanal do sindicato na internet, onde a gente sempre traz algum convidado. E o Momento Bancário em Debate de hoje é feito em parceria com a Rede Brasil Atual, e a gente tem na Rede Brasil Atual a Revista do Brasil, tem o site redebrasilatual.com.br, a gente tem um programa de rádio, que é programa de rádio que é na 98.9, das 7 às 8 da manhã, que chama Brasil Atual. E o convidado especial de hoje, né, é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ele que é bancário do Banco do Brasil, portanto, é da base, né, da nossa confederação, da nossa base sindical. Foi deputado federal, ministro do Planejamento, e hoje está aí assumindo esse desafio, que é o Ministério das Comunicações. O nosso debate hoje é sobre o Plano Nacional de Banda Larga e outros desafios da comunicação. Nós, antes de iniciarmos aqui o debate, eu queria anunciar alguns convidados nossos. Nós temos aqui o Luiz Cláudio Marculino, deputado estadual, ex-presidente do nosso sindicato. Boa noite, Luiz. Obrigada pela presença. Temos aqui o Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos ABC. Obrigada pela presença. O Walter Sanches, que é também da direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e é o coordenador da TVT. Temos o Wagner Freitas, que é bancário e da Secretaria de Finanças da CUT Nacional. Obrigada, Wagner. O Alemão, que é o presidente da nossa federação, a FETEC CUT São Paulo. Paulo Salvador, que é o presidente da FUBESP e também é da Rede Brasil Atual. E depois a gente vai anunciando os demais convidados. Também a Rosane Bertotti, que é da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional. Obrigada pela presença, bem-vinda. E a gente vai anunciando em seguida demais convidados. Bom, como eu disse, a gente vai discutir o Plano Nacional de Banda Larga e também os outros desafios que o ministro tem, que o governo da presidenta Dilma tem a respeito das comunicações. Para isso, a gente já vai passar a palavra para o ministro e depois a gente vai responder algumas questões que já foram chegando durante a semana. Aliás, foram várias questões. A gente agrupou um pouco em blocos de questões que representam um pouco do que a maioria das pessoas estavam perguntando. Mas nós vamos passar também para o ministro todas as perguntas para que ele, pedindo aí que ele responda depois, porque tem uma série, é um conjunto de perguntas, algumas são muito técnicas, então depois ele poderá responder para cada um, né? E a gente também vai receber perguntas aqui dos internautas e nós vamos receber perguntas também do plenário. Nós reservamos aí, depois da exposição do ministro,
um período para responder todas essas questões. E a gente vai também, ao longo no intervalo das respostas a essas questões, anunciando as entidades, as pessoas que estão representando entidades aqui, presentes nesse debate. É isso, ministro. Está com a palavra. Enfim, a gente viu aqui que, estava vendo que em 2009, apenas 21% das residências estavam conectadas à internet. Enfim, então, o Plano Nacional de Banda Larga, acho que está apropriado para um cenário, uma conjuntura com tão poucas residências com acesso à internet e banda larga. A gente também fez uma pergunta para as pessoas nas ruas, gravou um vídeo, e a gente perguntava assim: você sabe o que é banda larga? Alguns falam assim: bom, não sei o que é isso. O que é isso? Acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem. Alguns sabem, outros não. A nossa categoria, da qual você já fez parte da nossa base, é muito conectada à internet. A gente já fez pesquisa, tem acesso à banda larga em casa, portanto, tem muitos bancários que estão aqui nos assistindo nesse momento. Obrigado, Juvândia. E cumprimentar aqui os companheiros e companheiras que compareceram e prestigiam este evento, cumprimentar os nossos sindicalistas, lideranças sindicais que aqui estão, são não só dos bancários, como de outras categorias, os parlamentares, eu vi vários parlamentares aí, me parece que todos eles com estreitas ligações ou oriundos do movimento sindical. Na verdade, eu ainda sou bancário. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, estou cedido para o governo federal e já fui militante desse sindicato. Eu não vou falar o ano, porque eu estou vendo um público jovem aqui, o pessoal vai achar que eu sou um dinossauro. Na verdade, eu vim para São Paulo como bancário transferido em 77 e fiquei na capital, trabalhava ali na Avenida Paulista, tem até hoje lá a agência na Avenida Paulista com a Augusta, do Banco do Brasil, e durante os 3 anos que eu fiquei aqui, nós militávamos primeiro na oposição sindical. O sindicato tinha uma conformação completamente diferente da que tem hoje, não tinha essa sede ainda, era aqui na Rua São Bento, uma sede pequena, tinha muito poucos associados, não havia nenhum empenho em que os bancários participassem. Além disso, era um sindicato distante da categoria, não é como hoje, que tem essa comunicação diária através de jornais, tem rádio, tem já televisão, todos esses mecanismos de comunicação. Era um sindicato muito menos atuante. Mas a gente vinha diariamente para o sindicato para marcar presença e fizemos campanha de sindicalização e acho que, se eu não me engano, em 78 a oposição ganhou a eleição sindical. O Augusto Campos passou a ser o primeiro presidente de um período diferente. O sindicato dos bancários passou a ter uma importância fundamental no movimento sindical, aí na construção da CUT e de outros instrumentos aí de luta dos trabalhadores. Mas, então, é uma satisfação participar aqui e dizer que eu tenho visto aí a divulgação que foi feita, provavelmente gerou uma expectativa extraordinária em torno desse bate-papo, dessa conversa aqui, e eu vou falar, inicialmente, vou me restringir ao tema para o qual eu fui convidado, que foi vamos falar sobre banda larga. Eu sei que tem um monte de gente aí que não quer falar só sobre banda larga, mas faz parte, A hora que abrir o debate, ninguém controla mais para onde vai. Então, é absolutamente normal isso. Eu vou procurar me ater àquilo para o qual fui convidado. E eu queria começar dizendo... Quanto tempo? Bom, então a nossa programação vai até às 9h e a gente tem aí uns... Vou falar uns 25 minutos, mais ou menos, 20 Pode ser, meia hora. Para depois o pessoal fazer as perguntas, também a gente não ficar muito apertado no tempo. Mas acho que é reconhecido que o governo Lula foi um governo muito bem sucedido, muito exitoso na questão da inclusão social
e nesse aspecto, nós podemos tranquilamente incluir também a questão da inclusão digital. Os programas que o governo Lula montou ou que reformulou durante os 8 anos e implementou, tiveram um sucesso extraordinário, todo mundo reconhece isso, né? A partir e não foi só esses programas mais assim visíveis para o conjunto da população, como o Bolsa Família, né? Mas eu diria a ampliação do Programa Nacional para a Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que compra diretamente do pequeno produtor e destina o produto comprado para merenda ou para entidades que prestam serviços na área de assistência, programas como o ProUni, que é um programa que aproveitou uma brecha que havia um problema que havia de pagamento de tributos por parte do setor de ensino privado, e nós geramos, a partir daí, um programa de bolsas de estudo integrais ou, em parte, bolsas parciais, que levaram hoje a ter em torno de 600 mil estudantes estudando por conta desse programa. Além disso, nós fizemos pesados investimentos na área da educação. Eu não sei quantas vagas as universidades têm hoje, não vi o número de 2011, mas no começo de 2010 nós oferecemos, em todas as universidades públicas federais, o dobro de vagas que foram oferecidas no começo de 2003. Eram 113 mil, nós tivemos quase 230 mil vagas no ensino público federal. Fora o programa que nós fizemos de criar novas escolas técnicas federais, que ainda está sendo implementado, que são todas escolas novas, ainda com não todos os professores, nem todas as vagas previstas para serem disponibilizadas para o conjunto da população, mas aumentamos muito o acesso, principalmente das pessoas com mais baixa renda, ao ensino universitário. Então, esses programas todos, o resultado é que nós tivemos, nesse período do governo Lula, ninguém sabe, acho que precisar exatamente o número, mas são mais de 30 milhões de pessoas que tiveram uma ascensão social. Tem gente que fala na nova classe média. Eu vi um sociólogo esses dias falando uma classe dos batalhadores. Eu não sei definir exatamente o que é isso, mas esse termo é muito usado, portanto, não deve ser desconsiderado. A verdade é que o Brasil tem uma configuração social e justifica aquilo que a presidenta Dilma coloca como um dos desafios, que é nos transformar cada vez mais num grande país de classe média, um país com poder aquisitivo, com mercado interno, que foi outra das prioridades do governo Lula, desenvolver o mercado interno, né, em busca de um mercado de consumo de massa. Então, esse movimento todo também foi feito nessa questão da inclusão digital. O governo Lula, desde o início, se preocupou em aumentar a possibilidade de acesso às novas tecnologias, às novas mídias, e fizemos vários programas que foram bem-sucedidos nesse aspecto, né? Só para citar, eu queria falar do programa Computador para Todos, que nós fizemos. Isso começou a ser discutido em 2004, mas, efetivamente, a partir de 2005, nós tínhamos uma situação em que 85% dos computadores que eram comercializados no Brasil vinham do Paraguai, vinham normalmente desmontados, o pessoal só montava a caixa aqui e vendia. Nós fizemos um programa onde nós tiramos os impostos dos computadores, fizemos muito crédito para a indústria, crédito para o comércio varejista, e, com isso, praticamente liquidamos com essa chamada linha cinza, né, essa linha de computadores que, na verdade, era contrabandeado. E hoje nós chegamos a 2010 a vender no Brasil cerca de um pouco mais de 14 milhões de computadores que foram comercializados aqui. Evidente que isso coloca um problema de internet, né, porque ninguém quer computador para ficar escrevendo nele, né, não é uma máquina de escrever. As pessoas querem computador para
uma profusão de novas informações, e, por isso, nós começamos a trabalhar também essa questão da internet. Um programa que eu acho que foi muito bem sucedido, que foi feito durante o governo Lula, implementado quase que integralmente, foi o de disponibilizar banda larga. A Giovana está me dizendo aqui por escrito que está com problema de transmissão. Nós estamos com problema aqui no áudio. Já resolvi. É para parar, então? Não, eu acho que a gente podia dar um tempinho, tentar resolver aí, se resolver rápido. Não tem banda larga nessa sala? Tem. Então, enquanto a gente resolve esse problema, eu queria dizer, voltar aqui e dizer o seguinte, que o governo Lula, inclusive, o ministro estava falando aqui, terminou aí o mandato com 2 medidas muito favoráveis, aprovando, sancionando 2 medidas muito favoráveis para os bancários. Uma é a eleição de representantes para os conselhos de administração das empresas públicas, que a gente tem aqui Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso devia chamar Lei Lula, porque o tanto que ele nos pegou no pé para fazer essa definição desse projeto, que foi sancionado no fim do governo, com certeza muito importante. E teve uma participação também grande sua, no planejamento, enfim, e também, quando era deputado federal, já defendia isso. Outra medida importante para os bancários, também foi bem no final do ano, os bancários eram demitidos se tivessem o nome, que a gente chama nome sujo, Todo mundo conhece como nome sujo. Aí o bancário podia ser demitido por justa causa. E um projeto de lei do deputado Magela foi apresentado lá no Congresso, e no finalzinho do ano, o presidente Lula, antes de sair, foi lá e sancionou. Para a gente foi bastante importante, porque a gente tinha muitas injustiças. Normalmente eram bancários estáveis, com problema de saúde, acidente de trabalho, e os bancos aproveitavam para demitir esses trabalhadores, e a única forma de demiti-los seria por justa causa, e eles tinham que fazer uso de remédios caros e tudo mais, acabavam se endividando muito, e agora também é uma injustiça que foi resolvida bem no finalzinho do mandato, além de tudo que fez para a sociedade, a avaliação que a gente concorda aí da inclusão social, enfim. Eu queria também dizer que que esse evento está sendo transmitido também por algumas rádios comunitárias, que estão aqui, que é a Rádio de Cantareira, a Rádio Heliópolis, a Rádio de Itupeva, é isso? Aí a letrinha da Elisângela. E anunciar aqui a presença, e agradecer também a presença dos deputados estaduais Alencar, que é de Guarulhos, deputado João Paulo Rilo, de São José do Rio Preto. Anunciar a presença, eu vi, estava entrando aqui, o presidente da Contraf, Carlos Cordeiro, está ali. Obrigado pela presença. E aí, tudo bem? Então, podemos voltar agora. Acho que eu estava falando, quando paramos, sobre o programa de banda larga nas escolas. Nós fizemos uma negociação com as empresas de telefonia a partir de 2007, e essas empresas tinham uma obrigação que quase todos já achavam que estava sobrepassada, não tinha mais, ultrapassada, não tinha mais muita razão, que era eles tinham que fazer postos de serviços telefônicos em um número muito grande de localidades, e nós abrimos mão legalmente dessa exigência em troca de as empresas instalarem banda larga em todas as escolas públicas, municipais e estaduais do país entre 2007 e 2010. Nós terminamos o ano de 2010 com 91% das escolas já dotadas de banda larga, pelo menos 1 megabit por segundo de velocidade. Na verdade, terminamos com 91 porque tinha um censo inicial onde se falava em 55 mil escolas, e depois descobriu que tinha mais de 60 mil escolas. Então, houve digamos assim, teve que ampliar o número de escolas, por isso houve esse atraso no cronograma, mas eles instalaram mais de 55 mil escolas com banda larga. Claro que nós temos ainda alguns problemas, porque eu fiquei sabendo de escolas, por exemplo, onde você tem deficiência na rede elétrica, então, você ter uma bancada de 20 computadores, se ligar todos ao mesmo tempo, cai a luz da escola. Então, isso significa que nós temos que fazer um esforço de modernização da infraestrutura, em alguns casos até da própria escola como um todo.
mas esse programa foi muito importante. No caso do programa de banda larga, o que nós começamos a discutir no governo, também 2008, mais 2009, era o seguinte, a constatação de que o mercado, as empresas que atuam no mercado de telefonia no Brasil, não deram conta de massificar o acesso à internet. Então, eu acho, assim, falando objetivamente, que foi uma opção, né? As empresas fizeram a opção de oferecer um serviço caro para poucos, né? Isso garante uma determinada rentabilidade, então eu não preciso me preocupar em ampliar muito a oferta de serviço, até porque tem que fazer investimento, tem que ter recursos, mas nós começamos a trabalhar nisso com a ideia de que é preciso empurrar essas empresas para que elas façam uma opção oposta, ou seja, de oferecer serviço barato, com isso massificar, e elas vão continuar ganhando dinheiro, mas com um mercado muito maior. Então, como alternativa, né, e até para mostrar que nós, de fato, estávamos empenhados em resolver essa questão, o governo, depois de discutir várias outras alternativas, resolveu revitalizar a Telebrás. A Telebrás é uma empresa que, na época, era a holding do sistema de telefonia no Brasil. Quando houve a privatização, as empresas todas foram privatizadas, ela ficou uma holding esvaziada, em processo já de liquidação, mas ainda com CNPJ, com alguma estrutura, porque tem em torno de 300 funcionários ainda na Telebrás, a maioria deles trabalhando na Anatel, são técnicos, engenheiros, pessoas com grande experiência no setor. Então, nós resolvemos recriar a Telebrás, em princípio, para atuar no mercado de atacado, para controlar e organizar a distribuição de fibras óticas. Nós temos, nas empresas estatais, quase todas as obras de infraestrutura têm fibra ótica. Por exemplo, linhas de transmissão de energia, gasodutos da Petrobras têm fibra ótica, e nós estamos negociando com essas empresas, com o Ministério de Minas e Energia, a Telebrás vai assumir a gerência dessas linhas, vai fazer a oferta de tráfego de internet, e são fibras óticas, não cobre todo o território nacional, mas é mais de 35 mil quilômetros de fibra ótica. Com certeza vai ser um avanço muito grande, porque quase todas elas estão ainda subutilizadas. Nós podemos avançar muito sem ter necessidade de fazer investimentos tão pesados. É claro que, a partir de um certo momento, ele vai ter que construir novas linhas e fazer investimentos mais fortes. Mas, além disso, nós achamos que a Telebrás pode atuar nesse mercado, que seria um mercado mais do atacado, ou seja, vender tráfego para pequenos provedores, para provedores regionais, ou mesmo para as empresas de telefonia, mas pode, eventualmente, em parceria com provedores locais, regionais, inclusive oferecer o serviço nas residências, embora eu ache, assim, falando francamente, que não é a principal vocação. Nós achamos que também, Juvândio, as empresas de telefonia têm uma obrigação de disseminar mais esse serviço. Hoje, claramente, o serviço de telefonia tem a infraestrutura conectada e compartilhada com o serviço de internet, ou TV a cabo. Você vai comprar um serviço de TV a cabo na sua residência, é comum as pessoas oferecerem: eu já te dou a TV a cabo, dou o telefone, te dou a internet, já faz um pacote, né? Faz um bem bolado lá, e é comum isso. E nós achamos que as empresas têm que disponibilizar essa infraestrutura mais barata. Eu vou dar um exemplo, que é um dos extremos, não é o mais grave, mas é um exemplo extremo. Na semana passada, nós fomos a Manaus fazer a inauguração de um cabo de fibra ótica que veio de Boa Vista, e antes disso veio da Venezuela. O presidente Lula conversou com o presidente Chaves em 2008, começaram as tratativas e, enfim, nós trouxemos uma linha de fibra ótica, até porque para levar daqui para lá é muito mais complicado, atravessar toda a floresta, o rio. E então, o cabo de fibra ótica veio da Venezuela e conectou com Manaus. Até esse novo serviço ser instalado,
uma ligação de internet com 300 kilobits por segundo, que é modesta, não, né? O pessoal fala banda larga, mas não é tão larga assim. Custava R$ 412 por mês. Então, você imagina quem pode pagar R$ 412 para ter um serviço modesto de internet na sua residência, no seu comércio, na sua empresa. Porque a internet lá é ofertada a partir de antena de satélite, quer dizer, tem uma capacidade limitada, então, evidentemente, fica muito mais caro. Nós, com essa nova linha de fibra ótica, as empresas passaram a oferecer os mesmos 300 quilobits por R$ 39, ou seja, caiu de 412 para 39. Não é ainda o preço com o qual nós estamos trabalhando. Nós fizemos, no Plano Nacional de Banda Larga, uma pesquisa para tentar saber o que precisaria oferecer para ser amplamente massificado o serviço de internet. E a conclusão é o seguinte, que se nós fizermos uma coisa na faixa de R$ 30, nós conseguiríamos atingir, em 4 anos, talvez perto de 80% dos domicílios brasileiros poderiam ter internet. Nós não estamos nem falando em universalizar, porque estamos tão longe. Você falou que, em 2009, nós tivemos 21% dos lares conectados, mas, em 2010, os números ainda não sei se é fechado, foram para 34%. No ano passado, as empresas alegam que cresceu 71% o número de domicílios conectados com internet banda larga. Quer dizer, então, está acelerando muito. E, se nós derrubarmos o preço, com certeza vai acelerar mais rapidamente. Nós temos condição de, em 4 anos, atingir 80% da população. É provável que, aí, nesse meio período, nesse meio tempo, aí, nós vamos ter que fazer um plano para universalizar o acesso, para quem quiser ter acesso, poder fazer isso. Então, nós avançamos um pouco nisso, e, neste momento, nós estamos discutindo com o setor de telefonia uma coisa chamada PGMU, Plano Nacional de Metas de Universalização. Isso é uma coisa prevista na legislação da telefonia e permite que o governo, de tempos em tempos, estabeleça metas e, inclusive, impõe essas metas para as empresas. E nós estamos discutindo, nós estamos falando, nesse caso, de metas de telefonia fixa. Nós temos, por exemplo, a área rural do país tem muito pouco acesso à telefonia, e nós queremos começar um trabalho de universalizar a telefonia fixa na área rural. Assim como foi feito com o Luz para Todos, nós queremos também levar telefone, o Luz para Todos, acho que esse ano praticamente fica 100% das residências rurais com acesso à energia elétrica. Nós precisamos fazer isso com telefonia, e estamos falando de telefonia fixa. E também há uma discussão de fazer a redistribuição e melhor aproveitamento dos terminais de telefonia fixa público, os orelhões, né? Tem lugar que tem muito, outros tem pouco, e tem lugar que não tem nenhum. Então, nós precisamos fazer uma redistribuição. Nós temos áreas, por exemplo, de assentamentos, quilombolas, postos de saúde, escolas na área rural que não tem telefone. Então, nós precisamos prover isso. Essa discussão nós vamos fechar até o final de abril, e provavelmente no dia... Provavelmente não, está previsto no contrato que dia 2 de maio nós temos que publicar essas novas condições. E nós incluímos nessa discussão a questão da banda larga. As empresas, de início, alegavam o seguinte: não, PGMU diz respeito só à telefonia fixa, então não dá para ficar discutindo banda larga, isso não é um serviço que está previsto. Mas nós dizemos o seguinte: isso é uma coisa que, um serviço que compartilha a mesma infraestrutura, vocês mesmos estão oferecendo o serviço junto, né? Não é bom falar casado, porque isso tem uma implicação legal, falar está vendendo casado e tem problema com o PROCON. Mas a verdade é que eles vendem, né? Para quem, digamos, voluntariamente quer, vende os dois serviços. Então, nós queremos discutir banda larga, e já estamos discutindo banda larga também conectado aí com o PGMU. E nós fizemos uma pesquisa que, como eu disse antes, quer dizer, se você oferecer na faixa de R$ 30, vai haver uma massificação muito grande, muita gente vai querer, e, evidentemente, no próximo período nós vamos dar esse acesso. E por que nós estamos falando R$ 30? Na verdade, fizemos uma série de cálculos, planilhas, mostrando assim, as empresas têm condição de oferecer isso com um preço na faixa aí de R$ 35,
se for cobrado o ICMS, que é o imposto estadual. Nós não podemos decidir nada sobre o ICMS. Quem pode decidir são os governadores, com seus secretários de Fazenda. Então, nós estamos trabalhando o seguinte, ó, vamos definir o preço em R$ 35,00, mas, paralelamente, vamos fazer uma discussão, uma negociação com os governos estaduais para que eles abram mão do ICMS sobre essa modalidade de serviço, que é a banda larga, e, com isso, nós teríamos um serviço na faixa de R$ 29,00 que seria oferecido. Se isso tudo funcionar, eu acho que nós começaríamos, a partir de maio, junho, a oferta do serviço nesse preço aí. Tá? Então, discutindo se vai ser 300 kilobits, se vai ser 500 kilobits, nós achamos que devia ser pelo menos 500 kilobits para começar. Evidente que, a partir daí, quem quer 10 megabits na sua casa, faz a negociação, vai ser o preço de mercado. Mas isso vai baratear também, porque, para oferecer o serviço básico, as empresas têm que fazer infraestrutura. Quer dizer, então, fica muito mais fácil chegar na casa de alguém que quer, não, eu quero uma velocidade maior, eu gosto de baixar filme, gosto de baixar arquivos pesados, ou preciso para trabalhar. Então, é esse debate que nós estamos fazendo neste momento. Nós fazemos isso junto com a Anatel. A Anatel deve, em primeiro lugar, aprovar, manda para o Ministério das Comunicações, e nós vamos levar isso, submeter a presidenta Dilma para trabalhar. Aliás, falei na presidenta e lembrei o seguinte, quando ela me convidou para ser ministro das Comunicações, duas coisas que ela falou, assim, claro, falou uma série de outras coisas também do Ministério, mas duas coisas que ela enfatizou com muita firmeza. Uma, a questão das rádios comunitárias, que eu acho que vai depois ter oportunidade de nós conversarmos isso, que ela quer que nós reforcemos e agilizemos o trabalho de outorga de rádios comunitárias, e a outra questão da banda larga. Inclusive, lembro quase que literalmente o discurso que ela fez, nós precisamos propiciar o acesso em massa dessas novas mídias, essas novas tecnologias, e, para isso, nós temos que desenvolver o Plano Nacional de Banda Larga. Todo mundo sabe que ela coordenou o plano quando nós trabalhamos no governo. A então ministra Dilma era a coordenadora, depois definimos o plano, agora ele vai ser implementado, nós vamos coordenar, mas, com certeza, ela vai ficar com a lupa olhando cada passo dessa questão. Eu tenho, inclusive, uma reunião com ela na terça-feira, que me pediu para ir lá prestar conta, viu, em que pé as coisas andam. Então, é isso, nós estamos apostando que, num momento em que o Brasil se prepara para ser a quinta maior economia do planeta, e todos os analistas aí que fazem projeções veem isso, né? Nessa década o Brasil vai ser a quinta maior economia do planeta, não dá para nós sermos a quinta maior economia com deficiências estruturais que nós temos. Nós vamos ter que apostar forte em infraestrutura nas diversas áreas, e essa questão das comunicações é absolutamente vital. Nós caminhamos cada vez mais para uma sociedade baseada no conhecimento, e a internet é um instrumento absolutamente imprescindível para que as pessoas tenham acesso, tenham condição de se desenvolver. Isso vai melhorar o desempenho na educação, tanto por parte dos docentes, dos professores que batalham na educação, quanto por parte dos estudantes, dos acadêmicos. Vai melhorar na área de saúde, por exemplo, que ainda tem pouco acesso e que pode melhorar muito com o uso de tecnologias de informação e comunicação. Vai melhorar a produtividade do trabalho, vai melhorar o lazer. Eu acho que é absolutamente importante para o Brasil avançar nisso. Nós estamos falando de coisas modestas, porque nós já temos infraestrutura suficiente para isso. Vocês vejam, por exemplo, o presidente Obama está divulgando um plano para, em 3 anos, conectar com velocidade de 100 megabits todos os órgãos públicos dos Estados Unidos. Quer dizer, então, a Coreia fala em 1 gigabit por segundo. Esses dias eu recebi o embaixador da Coreia, foi lá me convidar para conhecer o sistema deles, e até fiquei avaliando a possibilidade de ir lá conhecer. E eu perguntei, mas como é que vocês começaram a trabalhar isso? Como é que chegaram a essa conclusão de que era tão importante a internet? Ele falou, olha,
já se pergunta isso lá na Coreia há muito tempo, e a resposta mais corrente é o seguinte: o povo coreano é impaciente. Então, a pessoa não gosta desses negócios, desses computadores meio funcionando como uma geringonça, lento, muito demorado. Eu falei, bom, então aqui eu acho que vai dar certo também, porque o povo brasileiro também está ficando impaciente com a nossa internet. Nós vamos ter que andar rápido com isso, nós vamos ter que dar conta desse recado. Então, inicialmente, eu faria essas considerações. Vamos ouvir aí as intervenções, as falas, as perguntas e continuar o debate. Muito obrigado. Sim, muito bem. Antes de irmos às perguntas, queria anunciar também, tem vários dirigentes presentes aqui, de várias entidades, várias representantes de entidades. Eu vou falar as entidades apenas. Da FETEC São Paulo tem vários dirigentes, tem jornalistas, dirigentes da Associação dos Canais Comunitários, bancários, sindicatos bancários de Jundiaí, de Assis, a TVT está aqui presente, tem presente aqui também Nascimento Silva, que é presidente da Federação dos Radialistas, José Augusto, que é o Guto, presidente do Sindicato dos Jornalistas, e o Sidão, que é secretário de Comunicação do PT São Paulo. Agradecer a presença e depois a gente continua anunciando essas entidades. Bom, como, enfim, tem várias perguntas, e como a gente está falando de internet, né, de democratização da informação, de universalização, nós recebemos, inclusive, pergunta do Chile, né? Até eu acredito que era um brasileiro no Chile, mandou uma questão aqui para a gente fazer, né? Vamos chegar lá mais adiante aqui no debate, a gente vai falar da pergunta dele. Então, a gente tem aqui, pergunta vem de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, Piripiri, Piauí, Paraibuna, aqui no Vale do Paraíba, Niterói, Marília. Eu estou tuitando aqui, não tem problema, não. Não, eu ouvi falar aí que você é bem conectado, bem ligado aí na internet, Twitter, Facebook. Bom, então, assim, da banda larga, tem uma das dúvidas que chegou aqui para a gente a respeito da participação, e eles falam o seguinte, dentro do Plano Nacional de Banda Larga, só serão possíveis as entradas de empresas com SCM. Isso é uma licença, né? Acho que você pode falar melhor, porque eu já tentei entender o que é essa SCM e a pessoa não mandou. As pessoas que perguntaram não explicaram direito o que é, mas eu sei que é uma licença. Que eu explique, né? O que é isso aí? Então. Não, uma vez que... ele está dizendo o seguinte, que como é que fica aí o acesso do terceiro setor, das universidades, né? Se é tão caro, né, é tão difícil ter essa licença, essa SCM aqui, né? Então, essa é uma das questões. Eu vou falar mais umas duas questões, e aí você responde. Enquanto isso, a gente vai recebendo as perguntas daqui do plenário também. Bom, e tem também uma pergunta sobre como ficam as lan houses, né? Tem até uma discussão feita lá atrás com o presidente Lula, e aí ele pergunta, de pessoal do Piauí perguntando aqui, né? As lan houses e os pequenos provedores de internet. Como é que eles fazem para participar do plano, enfim, do Plano Nacional de Banda Larga. Bom, aí tem outra questão aqui, que é essa exatamente de Paraibuna, que é no Vale do Paraíba, e aí ele está falando o seguinte, Paraibuna é um município que tem 800 quilômetros quadrados, né? Com mais de 50% da população está residindo na zona rural. Aí ele fala, como é que vai chegar essa universalização, de como é que vai chegar a internet nesses lugares onde tem uma série, né, de vilarejos, enfim, que são distantes e que hoje a iniciativa privada não tem interesse de chegar lá, enfim. Se ele está até um pouco, né, questionando aí se esse no plano, né, em quanto tempo se chegaria, né, que planos que o governo tem a médio e longo prazo para viabilizar o acesso à internet para essa população também da zona rural ou de lugares assim, que é muito comum. Bom, eu acho que, por enquanto, o senhor pode responder e aí a gente vai conversando, mas... Olha, essa questão das licenças, eu queria dizer assim, primeiro, nós vamos ter que funcionar nos moldes definidos pela lei. Você pode perguntar, mas é possível mudar a lei? É possível. Nós temos que ver onde tem ponto a ser mudado, nós podemos fazer uma proposta. Essa questão
das licenças, eu acho que esse debate ficou grande nas redes sociais, porque dias atrás saiu uma notícia que a Anatel flagrou, vou usar esse flagrou entre aspas, né, 3 domicílios usando a mesma linha de internet. Quer dizer, o pessoal, provavelmente porque considerava caro, contratou um serviço de internet, compraram um roteador, o Gilmar está rindo lá, compraram um roteador e começaram a usar comunitariamente, né, rachando a conta. As pessoas me mandaram esse negócio lá, eu pedi para a Anatel se manifestar. A primeira resposta que veio, isso teria que ter uma autorização lá, né? Nós temos uma legislação, uma burocracia medonha. Eu acho, assim, foi um caso extremo, um exagero, né? Você ir lá multar um cara porque tem a internet com sinal aberto, né? Então o vizinho está se aproveitando lá do sinal. Nesse caso não era, inclusive era combinado, eles rachavam a conta. Eu acho que isso não era gato, não. Eles combinaram entre os 3 lá, não era, digamos, escondido que o cara estava usando o serviço do outro, era combinado. Eu acho que nós temos que abrir espaço para que possa acontecer isso. É claro que se for, não, eu vou fazer um roteador aqui, botar um roteador e vou vender para os meus vizinhos, aí eu acho que tem uma atividade econômica, tem que ter autorização mesmo. Nesse caso, eu acho que nós deveríamos rever. Eu estava agora falando ali na Rádio Brasil Atual, e o Colibri tinha uma pergunta do Sérgio Amadeu, por que não permite, por exemplo, que se organize cooperativas para ter... Eu acho que, se nós conseguirmos efetivamente baratear o serviço, vai diminuir a necessidade do cara ter um roteador para dividir, rachar a conta. Mas eu acho que devia ser permitido. Eu acho que nós devíamos discutir essa possibilidade. Então, eu já notei isso, nós temos que trabalhar nessa questão. Sobre lan house e pequenos provedores, nós queremos, tanto um como o outro, a lan house não é um provedor, a lan house oferece serviço de acesso, você vai lá e acessa a internet. Ou os pequenos provedores, que fazem ligações domiciliares, fornecem. Nós queremos, tanto num caso como outro, nós os queremos como parceiros no Plano Nacional de Banda Larga. A Telebrás vai vender serviço, tráfego mais barato, tanto para as lan houses como para os pequenos provedores, para ajudar que eles também prestem esse serviço. Até porque tem lugar que as empresas grandes não querem ir, e eu reputo que é muito mais complicado a Telebrás querer executar isso, fazer de casa em casa, do que contratar isso através de um pequeno provedor. Então, acho que nós temos que baratear e trazer. Tem uma discussão de oferecer financiamento para montar lan house, dar capital para eles trabalharem, ou seja, qualificar essas lan houses para que elas ofereçam serviço melhor, para que as coisas funcionem melhor. Sobre a pergunta do nosso amigo lá de Paraibuna, nós temos um desafio, que é universalizar a telefonia na área rural. Isso é um problema grave. Nós estamos com um movimento no governo, que eu acho que já está bem adiantado, que é o seguinte: nós vamos trocar a faixa de frequência em que opera a Polícia Federal, principalmente, mas outras polícias também. Hoje eles operam na faixa que vai de 450 a 470 MHz, e isso, em quase todo mundo, não é usado. Eles usam a faixa de 380 a 400, que é uma faixa melhor para usar, para uso exclusivo da polícia. Acontece que a Polícia Federal comprou seus equipamentos, está trabalhando nessa faixa. Então, para desocupar, nós colocamos dinheiro no orçamento. Já o ex-ministro do Planejamento, no ano passado, colocou dinheiro lá no orçamento para a Polícia Federal poder comprar novos equipamentos com outra frequência e sair, desocupar essa faixa de 450 MHz, que é considerada muito boa tecnicamente para uso na área rural. Ela funciona com rádios, os rádios hoje são muito potentes. Você tem rádio com alcance de 50 quilômetros, quer dizer, a partir do ponto que tiver a ligação, o rádio alcança 50 quilômetros, e pode fazer, por exemplo, não só a telefonia, mas, inclusive, internet com uma velocidade até 2 megabits por segundo. Quer dizer, então, seria uma solução muito adequada para uma localidade como Paraibuna, muito mais barato, porque se você quiser ligar um cabo para todo mundo lá, é muito mais caro. No caso do programa Luz para Todos, não tinha como transmitir a energia por outro mecanismo, a não ser com fio. Mas teve ligação, eu sei de casos de ligações que custou R$17 mil.
Quer dizer, o programa bancou isso, mas no caso da internet, telefonia, nós podemos fazer com um mecanismo mais barato. Bom, então, eu vou continuar aqui com as questões, mas vou anunciar os bancários de Assis, eu já falei, né? O ABCD Maior, Sinergia, tem dirigentes aqui da CUT São Paulo, da CUT Nacional, o blog Maria Fro, inclusive, nós temos um debate, o primeiro debate do mês de março, dia 1º de março, nós vamos transmitir um debate com a presença aqui da Conceição, do blog Maria Fro, que está aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Caros amigos, a revista Carta Capital, CTB, o Negro, TV Brasil, Liga Brasileira de Lésbicas, Sindicato Campinas, os bancários de Campinas. A gente vai continuar anunciando. Bom, tem aqui do plenário, né? Está dizendo que a presença aqui nesse auditório não é extraordinária, só revela que a sociedade e organizações sociais querem debater a banda larga, né? E querem debater as políticas de comunicação. E, se somos convidados, comparecemos e trazemos propostas assim. Como o senhor pretende institucionalizar a participação das organizações sociais na formulação, acompanhamento e execução de políticas no Ministério da Comunicação? Isso aqui é da entidade Artigo 19, é a Laura quem mandou a questão. Bom, tem uma outra que é como se dará a integração dos sistemas públicos de comunicação, como o EBC, TV Brasil, Ministério das Comunicações, Secretaria do Audiovisual e Pontos de Cultura, com a proposta de banda larga para todos. Ex-TV Brasil, Marcelo, da Ex-TV Brasil. E tem um outro aqui que, na verdade, é da Intervozes, e ele quer, ao final, entregar um documento. Está dizendo que está aqui, a inscrição também é um pedido para, ao final, entregar-lhe um documento. Para entregar documento, tem que pagar R$10 aqui. É uma plataforma da Frente Paulista pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão. Tem mais uma questão aqui, inclusive dialoga um pouco com aquele caso que você citou aí, que aqui é do Rio de Janeiro, que manda, né? O João Carlos, ele falou assim: senhor ministro, recentemente a Anatel multou e apreendeu os equipamentos de um cidadão lá no Nordeste, né, do Brasil, pois o mesmo estava compartilhando sua conexão de internet Wi-Fi, né, aberta, como temos em milhares de estabelecimentos e residências em todo o Brasil. Acho que esse caso foi até divulgado. É capaz de ter sido esse aí, porque eu não lembro a localidade onde era, mas acho que foi esse. Ficou muito, divulgaram muito aí na. Aí ele diz o seguinte, que já é um outro companheiro aqui de Aracaju, que ele pergunta o seguinte: quanto à banda larga, há pretensão do governo de incentivar programas de difusão de conexão Wi-Fi gratuitas, né, nas capitais e arredores? Há um programa do tipo em Aracaju, mas ele está dizendo que ainda está andando a passos de tartaruga. Tem um programa dessa... E da banda larga também tem uma questão que na verdade, eu acho que é mais uma consideração, né, que é em relação à velocidade, né, da banda larga. Que as pessoas têm dito que é uma velocidade muito baixa, né, que em outros países já iniciou com uma velocidade maior, né. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito do porquê dessa velocidade, se ela está definida. Você estava falando entre 300 e 500, as pessoas estavam chamando baixa já de 500. Também, quando que começa, né, a partir de quando que a gente vai ver os resultados, quantos municípios já inicialmente serão abrangidos? Também tem dúvidas em relação a quem vai implementar isso, se é direto o município, se é o Estado, qual que é a participação dos estados, dos municípios, se isso teria, e quem mandou aqui foi uma pessoa de Marília, ela disse o seguinte, se tem, né, se depende do município ou do Estado aderir a esse plano, ou como é que vai funcionar? Porque está com receio de que, por conta de uma questão política, né, partidária, algum município deixe de aderir e a população deixe de ser beneficiada. Bem, olha, essa questão da participação popular, nós estamos abertos aí a ouvir sugestões, né? Quando eu fui lá para o Ministério das Comunicações, nós ativamos lá os nossos canais. O Ministério nem uma atuação no Twitter, por exemplo, tinha. Então, nós estamos
atualizando isso e estamos recolhendo sugestões, manifestações, mas nós temos diversos mecanismos de participação, né? O governo Lula, por exemplo, fez um número muito grande de conferências, inclusive a Conferência Nacional de Comunicação. Portanto, isso é um trabalho que vai continuar. Com certeza, a presidenta Dilma também vai ter essa política de estimular a participação. É evidente que essas conferências não são feitas a toda hora, porque é uma mobilização tremenda, né? A Conferência Nacional de Saúde, por exemplo, realizada em, no mínimo, 40%, 50% dos municípios, mobiliza 2 milhões de pessoas nas suas fases municipal e estadual, né, antes de fazer a Conferência Nacional. Mas nós queremos continuar fazendo isso. A EBC, a TV Brasil, as TVs públicas, nós estamos fazendo um debate com essas televisões, com a TV Senado, com a TV Câmara, para ver como nós podemos melhorar e potencializar o serviço de TVs públicas no Brasil, né? Tem discussão de fazer um operador único, tem uma série de coisas que nós queremos discutir e vamos fazer. Eles não têm uma tarefa específica no Plano Nacional de Banda Larga, mas, com certeza, depende muito do serviço de comunicação, telecomunicações, para funcionar. O pessoal da Intervozes, eu quero dizer que estou à disposição para... Não vou nem cobrar os R$10 para eles entregarem o documento e depois, evidentemente, nós vamos tratar e dar uma resposta. O Diego, lá de Sergipe, que fez essa pergunta sobre Wi-Fi em praça pública, eu queria dizer o seguinte: a presidenta Dilma foi para a Argentina e me levou porque os argentinos manifestaram interesse em ter uma cooperação conosco, com o governo brasileiro, nessa questão da banda larga. Eles já conhecem o nosso Plano Nacional de Banda Larga, fizeram lá um Plano Nacional de Banda Ancha e querem trabalhar em cooperação conosco. Eu estive lá, conversei com o ministro que cuida disso, e eles têm uma das características do programa deles, já está sendo implementada. Aqui nós fizemos os chamados telecentros. Nós temos 11 mil telecentros, né, que são investimentos feitos pelo governo federal, com manutenção dos municípios, e na Argentina eles estão fazendo aposta em praça com banda larga, Wi-Fi e livre, né? Então, é comum você chegar numa praça ou num prédio público e você liga o equipamento e tem acesso à conexão sem pedir senha, sem nada. Nós aqui temos algumas experiências, como ele acabou de falar, no estado do Sergipe. O governador de Brasília, o Agnello, marcou comigo na semana que vem que ele quer fazer uma experiência em Brasília, em alguns lugares, fazer internet sem fio livre, né, para o acesso livre, por exemplo, numa escola ou mesmo numa praça, e eu acho que é uma excelente iniciativa. Eu conversei com o Agnello na quinta-feira, nos encontramos num evento lá, e ficamos de conversar, então, como é que nós podemos cooperar nessa iniciativa. Essa outra questão, por exemplo, de falar que banda larga com 500 kilobits não é larga, que não é velocidade, eu acho o seguinte: primeiro, esse conceito não é um conceito claramente firmado. Eu acho que, para algumas finalidades, se você tem 400 kilobits ou tem 500 kilobits por segundo, é muito satisfatório. Eu que leio jornal, navego em outras coisas, às vezes mando uma foto ou baixo uma foto, que é um serviço modesto, eu acho que é perfeitamente satisfatório. Agora, se você quiser, por exemplo, tem uma servidora lá do Ministério, o marido dela tem costume de baixar filme, e quer baixar filme em 3 dimensões. Então, é claro que, se ele quiser fazer com 500 kilobits por segundo, não vai dar. Outro dia, meu moleque, tem 9 anos, estava com um modemzinho desses aí, que as empresas telefônicas, que estava no laptop querendo baixar um filme. E aí estava a mensagem lá dizendo que ia demorar 23 horas para baixar. E estava louco da vida com isso. Eu falei, mas a hora que tiver 10 horas de trabalho já funcionando, ele vai dizer que falta 30 horas, porque, né, aquilo oscila muito. Eu falei, claro, não dá para fazer esse serviço. Então, mas eu acho assim, para o que nós temos, tem um dado aqui, Juvândia, que é o seguinte:
a pesquisa que nós fizemos. As pessoas que têm internet até 256 kilobits, 34% é até 256. Tem gente que fala isso aqui é igual a internet discada. Entre 256 a 1 megabit, 20%, ou seja, 54% fica até 1 megabit. Acima de 8, só 1% tem hoje no Brasil. Então, eu diria assim, se nós conseguirmos disseminar um serviço na faixa de 500 kilobits, vai ser um avanço enorme. E isso não nos exime de fazer um plano, fazer infraestrutura e fazer um trabalho para daqui a 5 anos, 6 anos, 8 anos, nós termos internet com 2 gigabits. Ontem, em Curitiba, foi lançado um serviço pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, velocidade de 100 megabits. Estão oferecendo inicialmente para empresas numa determinada região, mas que vão colocar isso, inclusive, em domicílios, né? Eu já vi companhia oferecendo também 100 megabits. Né? Então, eu acho que nós temos que avançar mais. A outra pergunta é quando vai começar? A nossa expectativa é definir isso até maio e que, a partir de maio, comece a ser oferecido o serviço com esse preço. Aí você fala, bom, então em junho todo mundo vai ter. Claro que não, porque isso é um serviço que vai ser progressivamente implementado. A pessoa pede, tem instalação, tem gente que não tem nem computador, porque também você vai comprar um computador e não tem conexão, a pessoa não compra. Eu fui em Brasília, no shopping, o computador estava R$ 800, que é um preço razoável. Se você pagar em prestação, é razoável para comprar. Agora, você compra um computador e depois vai pagar 80 pela internet, você vai pagar R$ 100.000 por ano de internet. A pessoa não compra. Quer dizer, quando você baixar a internet, vai, inclusive, vender muito mais computador. A participação que nós esperamos dos estados é essa questão do ICMS. Nós, evidentemente, vamos fazer isso por adesão, ninguém é obrigado a participar, mas nós temos, as primeiras informações mostram que quase todos os estados vão participar. Aqui em São Paulo, o governo do estado já tirou o ICMS do pacote básico, que está sendo vendido a R$ 29. Dizem as más línguas que foi porque nós estávamos lançando o Plano Nacional de Banda Larga e o então governador correu e fez mas eu não sei se foi isso. Né? Eles já estão fazendo aí, já estão vendendo. Mas eu acho que é uma coisa que, de qualquer forma, merece registro e elogio. Bom, está aqui presente também a Associação Paulista de Imprensa. O IDEC, o PROCON não está aqui, mas o IDEC está, hein? Articulação Mulher e Mídia, blog Artigo 19, já tinha falado, blog Escrevinhador, e o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e o Observatório Brasileiro de Mídia. Bom, nós vamos ter uma pergunta aqui do internauta. Um está dizendo assim, senhor ministro, quanto ao ICMS, os governos estaduais passam por cortes significativos no orçamento. Será que eles têm condições de retirar o ICMS? A taxa de lucro das empresas de telecomunicações no Brasil é alta. A retirada do ICMS pode manter a taxa de lucro sem resultar em investimentos de infraestrutura por parte dessas empresas? Tem outro internauta que fala o seguinte, agradeço a oportunidade do Sindicato dos Bancários, nos propicia em podermos ouvir sua explanação. E gostaria de lhe perguntar sobre o Fórum Brasil Conectado, que no ano passado concentrou discussões temáticas sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Gostaria de saber se haverá continuidade de espaços de debates e sobre a ampliação da participação da sociedade civil organizada nesse Fórum Brasil Conectado. Bom, com relação ao ICMS, até é boa essa pergunta para esclarecer. Nós não estamos propondo que os governos estaduais baixem o ICMS de todos os serviços de telecomunicações. Até porque, se falar, não precisa nem esperar a resposta, nós já sabemos que eles vão dizer não. O ICMS das telecomunicações significa aproximadamente 12% da receita de ICMS dos estados. Então, claro que o governador vai falar, mas e quem vai pagar a minha conta? Não vai fazer. O que nós estamos propondo, e eu acho que é totalmente factível,
para serviço de banda larga, que hoje é uma parcela pequena, é pouco disseminado, você não tem tanta arrecadação, porque não tem banda larga, efetivamente. Para esse serviço, nós reduziríamos, se possível, a zero o ICMS. Ou seja, os estados vão abrir mão de pouco dinheiro. Tem gente que fala assim, mas depois vai crescer, pode ficar, tudo bem. Mas se você não tirar o ICMS, não vai crescer. Né? Não vai. E outra, se muita gente tiver internet, vai vender muito computador, vai ter mais emprego, vai ter gente ligando lá, fazendo ligação, então significa que a tua arrecadação vai crescer por outro caminho. Então, eu acho que é possível fazer isso. Né? Então, os estados poderiam abrir mão dessa parcela. E a outra pergunta, eu acho muito pertinente, que é o seguinte, eu até conversei com o Santana, que é o secretário-presidente do CONFAS, o Conselho de Secretários de Fazenda, é o secretário da Bahia, e combinamos o seguinte, não tem que baixar ICMS coisíssima nenhuma enquanto a gente não fizer a negociação, porque nós queremos que baixe para se refletir no preço para o consumidor, porque senão você baixa. E a empresa fala, mas é que teve outros custos que aumentou, então baixou o ICMS e ficou do mesmo tamanho o preço, não adianta. Então, vamos fechar como um pacote. Vocês vão trazer o preço para cá e nós vamos propiciar determinadas condições. Eu acho que tem que ser esse o movimento. E, com relação ao Fórum Brasil Conectado, é claro que nós temos interesse que continue e outros fóruns todos que nós queremos discutir. Nós recebemos o movimento das rádios comunitárias, recebi o movimento da democratização da mídia, das comunicações. Nós temos todo o interesse em discutir com os movimentos todos. Aí. Acho que esse debate, inclusive, é uma oportunidade excelente, porque estou vendo que é muito representativo a presença aqui. Bom, nós temos aqui também a Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Está aqui o Vinícius, dos Sindicatos Bancários do Rio. Vinícius Assunção. Cadê o Vinícius? A Câmara Brasileira de Livro, Sindicato dos Químicos São Paulo, Revista ADUSP, Fundação Perseu Abramo, o Centro de Estudos Barão de Tararé, já tinha falado, Associação Paulista de Imprensa. Agradecer a presença de todos. Nós temos também, queria anunciar também a presença aqui do Tião, que é o secretário de Finanças, o secretário-geral, desculpa, Renato, né, da CUT São Paulo. Voltando aqui à pergunta do plenário. Aí ela diz o seguinte, todos os países com democracia consolidada, isso é uma pesquisadora da USP, a Ana, né, que está perguntando, ela diz o seguinte, tem uma regulação da publicidade dirigida a crianças, né, e aqui no Brasil, aqui vai livro de pesquisador brasileiro fornecendo cada regulação por país e por produto, porque as mesmas empresas transnacionais que seguem essas legislações em cada país, aqui no Brasil, não estão submetidas. Quer dizer, são empresas transnacionais que estão lá e estão aqui, lá seguem a legislação e aqui têm resistência ou não estão seguindo, ou não querem regulação a esse respeito. Bom, aí José Augusto, do Jornalistas, diz o seguinte, nunca antes na história desse país, né, acho que essa frase está bem conhecida, o autor, né? Eu já ouvi isso também. Se debateu tanto a comunicação e seus desdobramentos. Neste campo, uma das questões centrais é o jornalismo, como deve ser a regulação nesta área, principalmente o direito de resposta. Quer falar sobre isso? Olha, primeiro, eu ganhei um livro aqui, não sei se ganhei mesmo, ou foi só para mostrar aqui. Não, ganhei um livro aqui, Noemi... Já ouvi essa aí. Noemi Momberger, que é pesquisadora, fala de publicidade dirigida a crianças e adolescentes. Que nós acabamos de mencionar, né? Eu acho que todo mundo concorda que nós temos que ter uma regulação sobre isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, não é a tarefa do Ministério das Comunicações só, é uma coisa que tem que ser discutida com o Ministério da Justiça, com certeza tem outros ministérios que teriam que ter incidência sobre isso, mas eu acho que nós deveríamos tratar dessa questão.
Tem muita resistência, o pessoal fala, estão querendo censurar, estão querendo não sei o quê, mas a verdade é que, em muitos casos, a gente verifica excessos e aí não tem como fazer nada porque não tem uma legislação. Acho que nós tínhamos que ter uma legislação que trate disso, né? A questão... Mas eu vou levar o livro e vou dar uma lida, tá bom? Tá bom. A questão do direito de resposta é uma coisa, com certeza, muito importante, né? Esse projeto que o Franklin trabalhou, o ministro Franklin trabalhou, não trata disso, não entra nessa questão, mas nós teríamos que fazer. A Constituição prevê que tenha direito de resposta e nós temos que fazer uma legislação, né? Tinha uma lei de imprensa, que era da época da ditadura, o Supremo derrubou, disse que não vale mais. A verdade é que isso não está tratado, não é tratado. E acho que é importante dizer assim, todo mundo é favorável à liberdade de expressão e à liberdade de comunicação. Aqui todos, e especialmente os jornalistas, simplesmente publiquem aquilo que acharem que deve publicar. É claro que também tem que ter uma responsabilização no caso de haver um excesso. E eu acho que o direito de resposta é uma coisa democrática, porque diz respeito ao direito do cidadão que eventualmente tenha sido atingido ou se julgue atingido por uma matéria. Então, é uma coisa para nós enfrentarmos aí. Eu acho que o direito de resposta devia ser tratado e julgado com uma instância o mais rápida possível. Quer dizer, você simplesmente ter uma regra, ou a empresa dá o direito de resposta, ou vai para a justiça e aí se responsabiliza penalmente pelo caso, né? Bom, tem uma pergunta aqui que é do Paulo Salvador, que é: quando vai ocorrer a segunda Conferência Nacional de Comunicação? Olha, outra só para responder isso aí, eu acho que nós precisamos olhar as resoluções da primeira e ver o que nós vamos implementar, né, antes de... Tudo bem, isso quer dizer que... Acho que foi... Quando que foi? Foi no começo do ano passado? 2009. Faz um ano e pouco, né? Eu acho que ainda tem... Faz tempo, né? Uhum. 2 anos? Isso. Bom, tem uma outra aqui, inclusive é uma pergunta aqui do plenário, que tem a ver também com essa pergunta que eu disse que veio acho que do brasileiro que está lá no Chile, né, em Viña del Mar. Ele fala o seguinte, que o Vicente está perguntando aqui no plenário, né, dentro das políticas de democratização dos meios de comunicação, como o senhor avalia as possibilidades de regulamentação dos grandes meios midiáticos dentro do forte lobby político que eles exercem contra o governo? E aí, a do Chile fala o seguinte, que na regulamentação aí da mídia, tem uma coisa que foi regulamentada, né, dos artigos da Constituição, que é a participação aí do capital estrangeiro, limitando aí a 30%. Ele disse que isso foi porque, na opinião dele, tinha um lobby muito grande das empresas nacionais e um interesse muito grande de fazer essa regulamentação. Mas que os outros pontos desses artigos da Constituição, que é o 220, 221 e 223, eles não têm esse mesmo interesse, portanto, eles fazem lobby contrário, que não se regulamente, né? Inclusive, tem aí uma ação e ele cita aqui, né, ação direta de omissão, do professor Fábio Conder Comparato. E aí ele diz o seguinte, né, quando é que vai ser feita essa regulamentação, ou o senhor emita opinião a respeito disso, que nesses pontos tem a restrição à monopolização do setor, regras para renovação de concessões, cotas para produções regionais e produções independentes, complementariedade entre os espaços privados e estatais, etc., direito de resposta, né, etc. E a Tatiana, que é de Porto Alegre, ela também faz uma questão nesse sentido, que ela diz o seguinte: diante da urgência de um marco regulatório da comunicação e da necessidade de ampla participação da sociedade, como o senhor acredita que esse processo deve ser conduzido?
perguntas simples aí. Que eu esse vou é fácil, responder né? rapidamente aqui. Mas eu acho que esse é um tema importantíssimo e evidente que estava achando que ia surgir aqui. Veja bem, eu queria até fazer uma narrativa de como o governo tem tratado isso na época do presidente Lula e como nós estamos tratando agora na época da presidenta Dilma. O ministro Franklin Martins conduziu um trabalho dentro do governo onde se avançou muito com a opção de fazer um único projeto regulando todos esses artigos aí que foram citados e regulando todos os aspectos ligados à comunicação, telecomunicação, radiodifusão, televisão, tudo isso. E nós, quando no fim do ano, eu participei, quero dizer que participei de pelo menos 3 reuniões dos grupos de trabalho. Quando o presidente Lula participava da reunião, ele chamava alguns ministros e me chamou nas 3 ocasiões para ouvir do ministro Franklin, dos seus assessores, o andamento dos trabalhos. E, no final do ano, eu me reuni com o Franklin e ele me disse literalmente o seguinte: olha, o projeto ainda não está pronto. Se tivesse talvez mais um mês, ele estava trabalhando 4, 5 horas por dia no projeto. Se tivesse mais um mês, aí eu teria condição de terminar o projeto. E nos passou, né, até informalmente em dezembro, depois formalmente eu recebi em janeiro, que ele tinha combinado de mandar para lá. Então, a situação é a seguinte: nós estamos, neste momento, examinando todo o conteúdo do projeto, repassando, tem uma equipe de trabalho no Ministério das Comunicações trabalhando nisso. Já conversei com a ministra Helena Chagas, que trabalha na área de comunicação social, e também com a ministra Ana de Holanda, que é a ministra da Cultura, e nós vamos fazer, primeiro nas comunicações, depois em conjunto com vários ministérios do governo, a Casa Civil, e queremos, depois de repassar tudo isso, definir uma posição que vai ser levada para a presidenta da República. E sugeri, até conversei com a presidenta Dilma, e sugeri a ela o seguinte: que assim que o governo feche posição e ela dê o aval, que nós coloquemos em consulta pública. Perdão. Foi uma consulta pública, mas nada impede que a gente coloque para ver se aquilo está redigido de acordo com o que foi, digamos, que a sociedade aspira, com as cobranças. Eu acho que se você puser 30 dias, ou se quiser ter um largo período, 60 dias, nós vamos receber alguns milhares de posicionamentos, provavelmente a maioria deles redundantes, coincidentes, enfim, mas a partir daí nós fecharíamos o projeto e mandaríamos para o Congresso Nacional. E eu tenho visto também muitas manifestações sobre isso, as pessoas... Eu dei uma entrevista um dia que conversei com a presidenta Dilma, desci lá no Palácio do Planalto, conversei com os jornalistas, no outro dia estava no jornal: governo resolve enterrar o projeto do Franklin. Depois desenterraram. Né? Tem muita questão, a questão da propriedade cruzada. Saiu uma manchete enorme no jornal dizendo que nós tínhamos abandonado isso. A nossa visão é a seguinte, eu particularmente acredito nisso: nós devemos fazer uma regulamentação da mídia. E alguns pontos que foram colocados aqui tem que estar, e vários outros que não foram falados tem que estar. Tem pelo menos 4 artigos da Constituição que são tratados. As perguntas que foram feitas têm total procedência. A Constituição fala que, se uma rede de televisão ou de rádio faz divulgação nacional, tem que ter produção de conteúdo nacional, tem que ter produção independente, tem que ter conteúdo de caráter regional. Então, nós temos que regular isso. Quanto que é? É 5%, é 30%, é 25%? Né? Não pode ter manifestações de cunho racista, discriminatório. Tem essa questão que foi colocada aqui das crianças e dos adolescentes. Então, nós temos que regular isso. Isso é uma coisa absolutamente importante. Agora, todos aqueles que querem ser bem-sucedidos nessa tarefa, e, na minha opinião, devem se preparar para
batalha longa e um debate muito amplo sobre isso. Se a gente achar que vai... Tem gente que fala assim, por que vocês não resolvem logo isso? Não resolve logo isso porque não dá para resolver logo isso, gente. Como é que nós vamos mandar para o Congresso uma coisa? Primeiro, sem ter absoluta convicção de que todos os pontos estão bem redigidos e que nós estamos amarrados, estamos assentados, que nós vamos sustentar o debate. Segundo, tem que ter um mínimo de... Mínimo não, tem que ter muita ressonância na sociedade sob pena de um projeto simplesmente ir para a gaveta. Né? Tem muito interesse contrário. Você fala que quer regular a mídia, já aparece alguns dizendo que nós queremos censurar, que nós queremos amordaçar. Né? Não se trata disso. A Constituição prevê isso, nós temos que fazer. Então, nós temos que ir muito... Claro que é técnica, mas nós temos que ter debate, um debate, temos que ser muito tranquilos e muito firmes nisso. Então, eu diria assim... Um grupo, ministro, que já está pronto, já que ajudou... Claro, eu sei disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava ali, eu vou te chamar. Eu estou brincando. Estou brincando. Eu brinquei, você falou, não foi chamar, mas nós temos que conversar mesmo. Olha, eu vou dar um exemplo. Em 1990, eu ajudei a coletar assinatura para um projeto de iniciativa popular que tratava de habitação de interesse social. Em 91, eu já era deputado, ele foi apresentado no Congresso. Em 91, foi protocolado o primeiro projeto de iniciativa popular. Foi sancionado em 2005 pelo presidente Lula, no final de 2005. Ou seja, ficou 15 anos no Congresso para ser votado, e foi votado porque o governo foi em cima, trabalhou, batalhou. Na época, o deputado João Paulo era presidente da Câmara, ajudou. Então, nós conseguimos aprovar, e o projeto está sendo implementado. Se você simplesmente mandar para o Congresso e não tiver um embasamento, e não tiver mobilização, não tiver pressão social, nós vamos enterrar esse negócio, vamos mandar e vai ficar por isso. O único jeito de ter um debate rápido sobre isso é nós perdermos, apresentar um projeto errado, como aconteceu na época da Ancinave. Quer dizer, não deu nem tempo de discutir. Falaram que era para amordaçar os meios de comunicação, pronto, enterraram o projeto rapidamente. Eu, como não participei ativamente daquela discussão da Ancinave, eu nem tenho convicção de onde estava o problema, o que nós fizemos de errado, mas é o seguinte, claramente nós erramos, porque o projeto perdeu apoio e foi arquivado dentro do governo. Né? Na época do governo Fernando Henrique, tentaram 2 vezes, se não me engano, fazer. Até outro dia alguém perguntou, e o projeto do Serjão, né, que era o ministro das Comunicações na época? Fizeram um projeto e foi para a gaveta, chegou na Casa Civil, lá no Palácio Planalto, e engavetaram. Alguém fez um lobby lá, antes de mandar para o Congresso, desapareceu o projeto. Então, nós temos que saber que isso não é uma questão simples de resolver. Né? Tem projetos no Congresso, o Código de Processo Civil, que foi aprovado agora, ficou 20 anos dentro do Congresso. Não sei, nós vamos nos mobilizar para aprovar, ou então vamos fazer, vamos marcar a posição, está aqui, mandamos lá, entregamos, e eu vou pôr na minha biografia, encaminhou para o Congresso o projeto de regulação da mídia. E o que aconteceu depois? Não aconteceu nada. Eu não sei se eu estou querendo explicar isso, estou jogando um balde de água fria, mas eu acho que nós temos que trabalhar muito essas questões aí. Bom, o debate é importante aqui, né? Está chegando aqui do internauta também. Deixa eu ver o Twitter aqui, se os caras estão me criticando por causa disso. Que aí na próxima pergunta eu reposiciono. Tá. Estou brincando. Bom, então eu tenho aqui uma pergunta que é da Márcia. Ela fala o seguinte: no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, a população terá banda larga gratuita através do sistema Wi-Fi? Não, ela está afirmando, né, na verdade. E por que em São Paulo isso não acontece nas comunidades mais carentes? Aí ela pergunta, né? Estou achando que ela é de São Paulo e ficou sabendo disso no Rio de Janeiro e está querendo aqui também. Na verdade, falando em São Paulo, aqui em São Paulo, né, que a gente falando do acesso à internet, a gente tem um projeto lá em Vargem Grande, e a gente vai lá, nem o celular, né, a gente chega lá, é distante, né, é um bairro bem distante aqui do centro de São Paulo, e não tem acesso à internet e nem celular pega nesse lugar, né? Então é difícil. Você tem que reclamar para alguém que seja dessa área aí. Tipo assim, para o ministro das Comunicações, ver se nos ajuda. Alguém tomar uma providência. Ajuda a população lá. Bom, então aí tem mais uma pergunta aqui do Ceará. Essa aqui é do Ceará. É do seguinte: boa noite. Gostaria de saber se o estado do Ceará vai estar conectado no Plano Nacional de Banda Larga.
E quais cidades estarão no plano? É o Marcos que está perguntando, Crato, Ceará. Aqui do plenário, vamos ler mais uma? O plenário tem uma questão aqui que é do Celso. Ele pergunta o seguinte: quando da privatização das telecomunicações no governo FHC, já existia uma cláusula que obrigava as teles a expandir a banda larga. E por que não fizeram? E como o governo pode puni-las? Se pode. É isso? A gente continua. Olha, essa questão do morro do Alemão, eu vi notícias assim, depois que foi feita a chamada pacificação, depois que a polícia entrou e botou os bandidos para correr, tem aproximadamente 1.500 empresas que foram regularizadas no Morro do Alemão. Provavelmente todas elas existiam antes, ou 80% delas existiam antes, e não estavam regularizadas. Em vez de pagar imposto, devia pagar uma taxa lá para o chefe do lugar. Então, foi regularizado. Eu conversei esses dias, foi um pessoal de operadora de TV a cabo, foi me visitar e estavam falando o seguinte, que eles puseram uma brigada de pessoas para oferecer assinatura de TV a cabo barata para acabar com a TV a gato lá, né, a Gato Net, né, porque as pessoas faziam via gato, né, e aí eles foram lá para convencer o pessoal que era vantagem, deve ter oferecido alguns programas, alguns canais a mais, esporte, sei lá, e estão entrando. Então, mostra o seguinte, que, na verdade, tem um potencial enorme, né, e mesmo aí foi falado de São Paulo, das favelas de São Paulo, eu acho que tem um potencial enorme para expandir o serviço. E acho que as empresas fizeram uma opção, repito, errada, de oferecer serviço para pouca gente e caro. Então, não dá trabalho ficar lá em Heliópolis tentando convencer o pessoal a botar internet. Vamos oferecer mais caro e vamos ganhar no valor. Eu acho que isso vai ser invertido. Nós temos que aumentar a concorrência, tem que possibilitar que os pequenos provedores possam fazer esse tipo de trabalho. Isso a Telebrás pode fazer parcerias e fornecer tráfego, né? Tem, por exemplo, como eu falei para vocês, no Paraná, a companhia de eletricidade lá tem fibra ótica no estado inteiro. Estão falando que vão entrar. Se eles fizerem isso mesmo, vai ser um problema para as empresas de telecomunicação, porque vai ser uma concorrência. A companhia de energia está em todos os lares do estado, praticamente. Quer dizer, então, se eles quiserem oferecer serviço barato, eles têm condição de fazer isso. Então, eu acho que nós temos que apertar, dar pressão para que isso aconteça. E uma coisa que foi perguntada, quais cidades estão contempladas? Nós temos, na fase inicial, 1.700 cidades. Por que são 1.700 e não são 4.000, não são 5.000? Porque foi mapeada aquelas que tinham infraestrutura já presente, portanto, era muito mais fácil, do ponto de vista operacional e com orçamento menor, fazer essa ligação. Se as empresas privadas entrarem, com certeza, nós temos condição de multiplicar. Isso é o plano que a Telebrás vai executar. Se as empresas privadas entrarem oferecendo também, nós podemos multiplicar esse número. E aí, o pessoal perguntou como obrigar o cumprimento. Nós queremos fazer isso negociado junto com o PGMU, porque depois que baixar o PGMU, passa a ser lei, né? Ele é parte integrante do contrato. Então, é um anexo do contrato de prestação de serviço por concessão das empresas. Então, evidentemente, nós temos que fiscalizar e exigir que seja. E a outra forma, eu acho que é abrir concorrência mesmo, ter mais gente participando, né? Mais serviço, mais gente prestando serviço, que com certeza vai fazer com que quem está acomodado se mexa um pouco. E aí, estão falando bem no Twitter? Tem reclamação? Não, acho que por enquanto está light. Acho que está bem, né? Bom, então tem aqui uma pergunta da Rosane Bertotti, que é a secretária de comunicação da CUT nacional. Ela está dizendo o seguinte: a proposta do governo apresenta a infraestrutura para a banda larga
que equivale à estrada para a internet. No Congresso Nacional, tramitam projetos como o do Azeredo, chamado AI-5 da internet. Como o governo vê a questão da regulamentação de conteúdo? Bom, tem uma outra aqui, que é da Jaqueline. Ela diz o seguinte: havia uma discussão sobre disseminação do acesso à banda larga pela rede de fornecimento de energia elétrica. Peço que comente. Recentemente, o ministro afirmou que apoia o uso de software livre para rádios comunitárias. O ministro das Comunicações apoia o uso e o desenvolvimento de software livres para estúdios livres, áudio, vídeo, gráficos. Precisamos de fomento para desenvolvimento de software livres no Brasil, por favor. Esse aqui é o Felipe, do Coletivo Digital. Bom, e sobre as rádios comunitárias também, acho que tem outras questões aqui, eu acho que você podia comentar mais amplamente, porque a gente vê também uma certa perseguição aí às rádios comunitárias. Não estou falando parte do governo, mas você vê a polícia, né? As empresas privadas, enfim. Então, como é que pode fazer para pacificar essa guerra aí? E o que tem? Você falou um pouco do projeto aí para as rádios comunitárias. Como é que pode fortalecer e valorizar esse instrumento? Olha, eu acho que esse projeto do senador, ex-senador Azeredo, é um equívoco, né? Ele está querendo interferir numa coisa que é praticamente impossível e também é errado, né? A forma de intervenção que ele faz na divulgação e principalmente criminaliza as pessoas que divulgam informações na internet. A nossa proposta é votar o Estatuto da Internet, o Marco Civil da Internet, que foi elaborado, o governo fez esse projeto e vai trabalhar para que ele seja aprovado no Congresso, e nós achamos que é uma regra de convivência dentro da internet. E a nossa posição é que, salvo manifestações discriminatórias, racistas, pedofilia, essas coisas, né, que isso tem que ter. Já tem lei que a Polícia Federal, de vez em quando, desbarata quadrilhas que ficam agindo pela internet, com essa questão da pedofilia, por exemplo, e eu acho que tem que fazer isso mesmo. No mais, eu acho que a internet tem que ser território livre, as pessoas têm que se manifestar livremente. Eu acho que foi um avanço, por exemplo, na eleição, o Congresso decidiu que a regra eleitoral não valia para a internet, né? Não quer dizer que, se alguém difamar alguém, não vai incorrer em algum dispositivo legal que já existe, mas não fazer um específico para a internet. Com relação à pergunta sobre a utilização de cabos, fios elétricos para a internet, isso já é utilizado. A informação que eu tenho, eu não sou engenheiro, não tenho como aprofundar isso, é que num percurso curto, tipo 800 metros, 1 quilômetro, é possível fazer transitar o sinal da internet pelo fio de cobre sem grandes problemas. Ele não perde qualidade. Ele passou de 1.200, 1.500 metros, o sinal perde a qualidade. Então, significa o seguinte: o fio elétrico ele pode ser usado combinado com fibra ótica ou com rádio. Ou seja, você tem que ter um mecanismo para levar até nas proximidades da residência ou do lugar onde está o computador, e, a partir daí, você pode fazer pelo fio comum, fio de cobre, o fio comum de telefone, por exemplo, que o sinal fica bom, tá? Mas ele não pode ser pensado para largas distâncias. Com relação a essa questão do software livre para rádios, quando nós fizemos fizemos 2 reuniões com entidades representativas do movimento de rádio comunitária, surgiu uma ideia e nós estamos tentando ver como é que implementamos, que é o seguinte: desenvolver alguns sistemas baseados em software livre que permitam que quem tem uma rádio comunitária, a entidade que mantém uma rádio comunitária, possa fazer a administração, a parte administrativa, ou fazer a parte técnica, como é que faz corte, como é que você entra com vinheta, enfim, essas coisas que às vezes precisa. E uma pequena rádio, uma entidade
menor não tem condição de fazer. Por exemplo, você pega uma entidade poderosa como os sindicatos bancários, os sindicatos metalúrgicos, contrata 15 programadores e faz. Mas, estou brincando, mas você pega uma rádio comunitária, tem dificuldade. Então, nós vamos desenvolver alguns sistemas, talvez fazer uma licitação, fazer contratação e disponibilizar isso no nosso site. Quem quiser faz o download, né? Isso não é novidade. Quando nós estávamos no Ministério do Planejamento, nós fizemos vários sistemas em software livre para municípios, né? Pequenas prefeituras, né? Então, a prefeitura simplesmente baixava aquilo, implementava, às vezes a gente dava uma assistência para treinar o pessoal e fazer a utilização desse. E aí tem uma coisa, Juvândia, na questão da rádio comunitária, que nós precisamos intensificar e acelerar os processos de outorga de rádio comunitária, né? O Brasil ainda tem, parece que 34 municípios que não tem nenhuma rádio, né? Então, nós, inclusive, estamos fazendo um edital específico para esses 34 municípios, para ver se a gente... Vamos cobrir todos os municípios, ter pelo menos uma rádio, né? Além disso, estamos discutindo algumas coisas específicas aí do setor de rádio comunitária, como é que a gente pode fazer o procedimento mais simplificado, eventualmente até fazer alguma modificação local, na lei, legal, porque, de fato, tem relatos de que o pessoal persegue, não vai lá e... Bom, tem duas rádios, as duas estão com problema, mas eu pego a rádio comunitária, provavelmente porque é a mais fraca, né? Você... ou que é contra o prefeito, enfim. Então, nós achamos que, em alguns casos, pode ter necessidade de fazer alteração da legislação e tornar mais claro, né, a possibilidade de funcionar livremente dessas rádios. Claro, dentro das mesmas condições de responsabilidade, como as rádios fazem mesmo. Certo. Então, tá assistindo aqui o debate pela internet. Também, Conselho Regional de Psicologia, também acompanhando o debate. E a Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo, também acompanhando aqui o debate. Agradeço aí a participação de vocês. E está acompanhando o debate aqui vários bancários de base que estão aqui no plenário junto com a gente. Mas tem uma pergunta aqui, que é Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público, quer saber se haverá uma secretaria especial para atender as TVs do campo público, comunitárias, educativas, universitárias, legislativas e etc. Da mesma forma que está sendo criada a da rádio comunitária. Dizer esse negócio de rádio comunitária, né, eu lembro que eu nasci numa cidade do interior da Bahia, bem vizinha do Gilmar Carneiro, né, da cidade lá do Gilmar, e tinha uma rádio lá, montaram uma rádio, e a rádio ajudava a comunicar com o pessoal da zona rural. Falou, fulano de tal, tá mandando um recado para Beltrano, que mora lá na fazenda tal, enfim. Então, a rádio tinha um serviço, mas a rádio foi... ela não tinha outorga, logo a polícia baixou lá e, né, apreendeu todos os equipamentos e a população ficou sem esse serviço, que é uma pena. Vai ver que é um dos 34 municípios que tem esse problema. Deve ser. Mas nós precisamos ter uma rádio. Olha, ajudava, viu, aquela rádio ali. Deixa eu falar. Tem uma outra questão aqui também aqui do plenário. Primeiro, eu queria dizer que está encerradas as questões. Eu estou escolhendo assim, vocês podem... Estou escolhendo aquelas que têm uma letra melhor, que eu consigo ler mais, né? Aquelas que tem... Quem tem letra feia, volta no próximo. Tem uma letra um pouquinho difícil, está ficando por último, até eu conseguir entender bem a pergunta, porque realmente, ao vivo, né, tem internauta, tem o plenário. A minha pergunta teria sido excluída se eu tivesse feito, então. Ou então você... Pois é. Então, quem está sentado do lado de alguém que tem letra bonita, pede para escrever. Letra fácil de entender, pede para escrever, que eu confesso essa minha preferência aqui. Com o aumento no acesso da banda larga, empresas de telecomunicações estão iniciando serviços de televisão. Como o Ministério vê essa questão, já que elas são empresas de capital estrangeiro? Aí, TVPT. O Antônio está perguntando. Acho que dá, né? Depois a gente continua. Esse negócio de rádio comunitária no interior, eu lembrei que eu morei em Mato Grosso do Sul e a cidade do governador lá era Porto Murtinho, uma cidade lá na fronteira da Bolívia, na beira do Rio Paraguai,
e lá tem uma rádio comunitária, e o cara, todo dia de manhã, não sei se ele faz isso ainda, mas todo dia de manhã, ele falava assim: bom dia, Porto Murtinho, bom dia, Havana, bom dia, Tóquio, e assim, bom dia, Nova York. Uma rádio de 25 quilos. Mas ele falava isso todo dia, então provavelmente tinha gente ali que achava que estava falando mesmo com todo mundo. Olha, essa pergunta do Jefferson, aí, da Frenavatec, é o seguinte: nós não criamos secretaria para cuidar de rádio comunitária, nós criamos uma diretoria lá, um departamento, até porque, não sei se vocês ouviram falar, o governo está com uma restrição forte em negócio de criação de cargo, aumento de estrutura. Então, nós conseguimos, com o antigo ministro do Planejamento, nós conseguimos alguns DAS lá para mandar para o Ministério das Comunicações e criar um departamento lá, e já estão implementando. Tá? O cara tinha visão adiante, né? Falou assim, ó, precisamos melhorar as comunicações no país e tal, cuidar de rádio comunitária, então já pensou no... E essa questão que foi perguntada pelo pessoal da TV PT sobre as telecomunicações entrarem no ramo de televisão. Bom, hoje tem até um projeto no Congresso sendo discutido, o PL 116, que veio da Câmara, já foi aprovado, que eu acho que vai dar uma regulamentação melhor. Inclusive, vai entrar nessa questão de conteúdo nacional, vai exigir cotas, vai ter uma série de coisas. Hoje não tem ainda. Então, o que as empresas de telecomunicações têm feito é vender serviço de TV a cabo, mas eles não têm produção de conteúdo. E nem pode ter. A lei diz que só pode ter produção de conteúdo as empresas que têm licença para isso e têm a restrição de capital estrangeiro ter no máximo 30% da empresa. Tá? Então, o que está acontecendo? Com a regulamentação que está sendo votada no Congresso, vai ser mantida essa limitação de 30% e vai ser permitido, em alguma medida, a fazer a produção, mas respeitando o conteúdo nacional, o conteúdo local. Eu acho que vai ser um avanço que vai dar nisso aí. Aliás, a proposta de TV a cabo, nós temos conversado com a Anatel, porque o Brasil ficou praticamente 12 anos sem fazer outorgas de TV a cabo. Esses dias eu recebi um relatório lá. Uma coisa é satélite, tem a TV fechada por satélite, mas a cabo nós só temos 238 municípios com TV a cabo. É muito pouco. Provavelmente a cidade da Juvândia não deve ter TV a cabo ainda. Então, nós estamos, inclusive, conversando, nós temos que acelerar isso, temos que ampliar esse serviço, porque, primeiro, tem público, tem gente que quer ter TV a cabo. Segundo, que a TV a cabo também pode ajudar a disseminar a banda larga. Né? Eu acho que é importante essa discussão. Bom, tem uma pergunta aqui, que é do Nelson Canezin. O jornalista Paulo Henrique Amorim tem criticado muito o senhor em relação à regulamentação da mídia. Tem fundamento as críticas que ele faz? Bom, todas essas críticas são desprovidas de fundamento. Olha, Nelson, primeiro criticar é uma coisa absolutamente normal, né? Ainda mais criticar o governo. Eu acho que nós somos a favor da liberdade de expressão e da imprensa livre, então não dá para reclamar. Eu não leio muito, mas eu acho que o Paulo Henrique Amorim, com certeza, se precipitou. Ele começou a bater antes de conversar com a gente, o que é indicativo de que ele se guiou por algumas matérias de jornal, e principalmente por matérias erradas de jornal. Então, jornalista que não vai apurar, né, não quer gastar um telefonema para apurar uma determinada informação, acaba incorrendo em erro. Eu acho que, embora, reafirmo, acho que críticas são absolutamente normais, mas acho que elas são equivocadas por isso. Tem outras questões aqui. Qual o modelo de conselho de comunicação defendido pelo governo?
outra da Juliana, que está aqui presente, ela diz o seguinte: onde há banda larga, haverá atuação da Telebrás? Como garantir preço acessível e quantidade nesses locais? Porque o decreto do projeto não colocou sob regime público, o que já garantiria as metas de universalização. Acho que também aqui, sobre a banda larga, não, tem aqui uma outra questão que é do internauta. Ele tem o mesmo sobrenome que eu, mas não é meu parente. Não é de Nova Açores, né? Vários parlamentares são donos de concessões de TV. A Constituição proíbe. Como contornar o problema? Qual a sua opinião? Boa sorte, um abraço. O cara faz a pergunta e já deseja boa sorte. Assunto difícil, né? Obrigado aí, meu amigo. Eu estou achando que é parente, sim, hein? Não. É o seguinte, olha. Essa questão do modelo, na discussão do projeto que o Franklin conduziu, tinha, acho que todo mundo já ouviu falar nisso, tem duas alternativas, que seria, uma delas, ter uma única agência para verificar tanto a questão de meios como a questão de conteúdo regular, e a outra, que eu acho que já posso também adiantar, que, digamos assim, no governo do presidente Lula tinha, digamos, mais acolhimento, não quero dizer que isso vai continuar, nós temos que discutir, que seria manter duas agências, seria a Anatel fazer mais ou menos o que ela faz hoje, e uma outra agência derivada da Ancine fazer a fiscalização nessas questões de conteúdo. Aquilo que fosse regulado na lei seria verificado, fiscalizado por uma nova agência, provavelmente uma agência nacional de comunicação. Seria isso. Então, nós não temos essa decisão fechada, mas a discussão estava caminhando para isso. A questão da banda larga, metas de universalização, nós não colocamos essa questão sob a perspectiva da universalização, porque nós ainda estamos muito distante, né, o serviço está na faixa de 34% dos lares, e tem uma outra questão nisso aí, quer dizer, você coloca como meta de universalização, a primeira coisa que as empresas vão dizer é o seguinte: bom, isso custa tanto, nós queremos saber de onde vai sair o dinheiro. E a verdade é o seguinte: nós estamos muito empenhados em fazer isso, dizendo o seguinte: olha, nós temos um setor que tem um terreno enorme para crescer, vocês têm todo esse espaço, e nós queremos fazer isso com o mínimo de recurso público possível. Nós vamos colocar, tem a Telebrás, por exemplo, além do orçamento desse ano, ainda tem 300 milhões do ano passado, vai trabalhar, vai ter investimentos. Agora, nós achamos que as empresas privadas têm que fazer a parte delas também. Então, nós não estamos colocando exatamente metas de universalização, mas eu diria assim, isso nos próximos 3 anos, 4 anos, talvez seja colocado, porque a hora que você tiver um número grande, talvez 80% dos lares, vai se colocar uma questão. Tem gente que não vai ter porque não vai ter dinheiro. Até essa pesquisa que eu falei para vocês, tem dados assim que são o seguinte: por que você não tem internet em casa? E a pessoa responde: custo elevado, não tenho como pagar. 48% das famílias. Ou tem acesso à internet em outro lugar, 22%. Na minha área não tem internet, 22%. Então, ou a pessoa não tem dinheiro, ou não tem internet na casa dela, já vai para 70% dos pesquisados declaram isso. Então, acho que se a gente baixar esse preço firmemente, né, para essa faixa que nós estamos falando, nós vamos resolver parte desses problemas. Vai chegar uma hora que vai falar: tem gente que não vai ter de jeito nenhum, nós vamos ter que ter outro tipo de ação aí para universalizar. Com relação a essa pergunta do rapaz sobre parlamentares donos de rádio, eu pedi para pesquisar tudo isso, e a verdade é o seguinte: por um lado, nós não temos uma regulação clara sobre isso, né, a legislação não é taxativa, e, por outro lado, tem gente que tem rádio, mas não aparece a rádio no nome dele, né? O parlamentar põe
no nome de alguém da família, ou no nome de... E não é só parlamentar, prefeito, outros agentes políticos. A nossa posição, a minha posição, e o Franklin trabalhava assim também, é que nós deveríamos deixar claro que agentes políticos não podem ter rádio, não podem ter televisão. E isso até tem uma coisa que eu acho que é básica da democracia. Quem vota a concessão e aprova a outorga de uma rádio, de uma televisão, são os políticos, é o Congresso. Você pode falar, mas deputado estadual não vota. Não vota agora, mas o deputado estadual pode virar deputado federal depois, ou pode ser, ou é simplesmente aliado. Então, eu acho que nós deveríamos separar. Então, não deveria ser permitido de jeito nenhum. Agora, tem que fazer, na regulação, tem que colocar isso de maneira clara, explícita, e fiscalizar, não permitir. Inclusive, não permitir o uso de laranja. A pessoa fala, mas o cara usa laranja, mas isso já é tipificado na legislação. Se você usar um laranja para abrir uma loja e lavar dinheiro, a Receita já sabe como é que faz, o COAF. Isso tem que valer para a rádio do mesmo jeito, tem que ser utilizada a mesma legislação. Bom, então, para finalizarmos, queria dizer que aqui no plenário tem em torno de 140 pessoas. Tem mais uma série de questões que chegou aí pela internet. Nós vamos passar todas essas questões, inclusive para o ministro. E que mesmo as do plenário, não é por conta da letra ser bonita ou não, porque tem um monte de pergunta com letra bonita e bem clara, que eu também não vou conseguir dar conta de fazer aqui no programa, porque ele está chegando ao final. Então, só queria justificar para vocês. Tem uns que realmente não dá para entender, mas a maioria está bem compreensível e é por causa do tempo que eu não vou dar conta de tudo. Tem umas que eu falei para ela, eu não entendo disso, então... eu entendo. Estou brincando. Bom, então, nós, encerrando, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que é muito importante, esse é um debate muito importante. O sindicato, desde o ano passado, desde o início do ano passado, nós iniciamos aqui um debate sobre democratização dos meios de comunicação, enfim, a gente sabe o papel da internet. Hoje, por exemplo, nós temos um site aqui no sindicato e na nossa categoria, aqui em São Paulo, tem 130 mil bancários. 51% dos bancários se informam as notícias da categoria, enfim, através do site. Então, sabe o quanto que isso é importante. São informações rápidas e o quanto que ajuda a democratizar o acesso à informação, ampliando o acesso da população, e em especial da população mais pobre, à internet. Então, de fato, um projeto nacional de banda larga que tem como meta essa universalização do acesso à internet, é fundamental para a população brasileira e que tem apoio, com certeza, da sociedade. Eu sei que tem também críticas de empresas que não têm interesse que se universalize o acesso à internet e à informação, porque a informação é poder, que não se democratize, porque isso é poder. Então, queria dizer que foi muito importante esse debate, a sua presença aqui, agradecer, e passar para as considerações finais e dizer o seguinte, que se voltar a ser bancário de base, volte a atuar aí no sindicato. Procure o seu sindicato. Mas tem uma pergunta aqui de um bancário do Banco do Brasil. Como você é bancário do Banco do Brasil, com essa sessão aí para o governo, eu vou terminar com essa, que é um bancário aqui da nossa base, que mandou também pela internet, e ele diz o seguinte, que aconteceu um fato recentemente com a deputada Luísa Erundina, que ela tinha uma entrevista aí agendada na Bandeirantes, e que foi cancelado, informado para ela que estava sendo cancelado, não por conta do posicionamento dela em relação àquela matéria, mas por conta do posicionamento dela em relação à comunicação e à renovação automática das concessões. E aí ele pede que o senhor comente esse fato. Olha, eu li notícias sobre isso nas redes sociais. Na verdade, acho que nenhum jornal deu isso, nenhum jornal deu essa notícia, mas eu vi nas redes sociais. Eu acho que claramente uma posição cerceadora da liberdade de opinião. Você dizer, olha, aqui você não vai
falar porque você tem determinada posição, isso é um equívoco total, até porque tem mecanismos democráticos que são eficazes. Você colocar, por exemplo, 2 pessoas para falar, fala uma posição e depois fala outra, e deixa o ouvinte formar a posição. Né? Tem subterfúgios mais inteligentes que, às vezes, a emissora deixa a pessoa falar e depois desce o sarrafo na pessoa, né? que a gente acaba engolindo, todo mundo acha normal isso. Eu acho um equívoco. Né? Eu quero dizer que a deputada Erundina é uma pessoa, uma pessoa da mais alta credibilidade. Tenho certeza que as posições que ela expressa no Congresso são as posições em que ela acredita firmemente e acha que é importante para a democracia brasileira. Portanto, talvez uma sugestão que eu pudesse dar, que vocês trouxessem a Erundina para fazer um bate-papo aqui uma hora dessa, né, e ouvir as opiniões dela e veicular aquilo que ela não pôde falar na rádio. Então, queria agradecer aqui a presença de todos, entregar aqui, chegou aqui a mesa para te entregar... E o pessoal do Intervoz, que também quer... uma cartilha aqui que a Barão de Tararé fez sobre o projeto de banda larga. Agradecer também a presença dos internautas e desejar a todos uma boa noite. Nós estamos encerrando aqui o nosso debate e com a presença do ministro, pedir uma salva de palmas.